Então, o texto bíblico de hoje está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52, e o texto nos diz assim, essa narrativa, segundo Marcos. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E o cego responde: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus caminho afora. Essa é a narrativa de hoje. E como estamos falando de reforma protestante, vamos olhar para esse texto aqui, essa narrativa, e pensar que nós estamos também diante de Jesus daqueles dias, as pessoas que estavam ali com Jesus naqueles dias, o próprio cego Bartimeu que estava ali, o seu pai e a multidão em geral também estavam envolvidos num grande palco, num grande teatro de fatos, acontecimentos. E Jesus estava ali, naquele lugar, fazendo parte de todo aquele cenário, onde cada um tinha uma forma de se posicionar ali. O cego com a sua grande necessidade, os discípulos acompanhando Jesus, a multidão curiosa e o próprio Jesus, que já vinha trabalhando e abençoando e alcançando o coração de muitas pessoas que se encontravam e se reuniam ao redor dele. Pensando assim em teatro, né? Um palco, eu volto atrás à primeira experiência que eu tive quando assisti nos Estados Unidos, que era a minha grande vontade e desejo, assistir uma peça lá na Broadway. E eu tive o privilégio de assistir, numa passagem rápida que eu e Lady ficamos lá, O Fantasma da Ópera. E aquilo me encantou, né? Eu olhando toda aquela encenação, a música, aquilo me fascinou, prendeu a minha atenção, e eu perguntava como é que as pessoas são tão capazes, tão hábeis de fazer representações de situações, de dramas da vida, como são capazes de decorar as coisas, e a orquestra, como é capaz de ser tão harmônica com a encenação, né, daquele teatro, dos atores e atrizes, aquela coisa toda. Mas eu tive uma outra impressão ainda maior quando eu fui pela segunda vez. Já morando lá, durante o período que a gente morou, eu fui assistir a segunda vez a mesma peça e fiquei impressionado daquela vez como era possível que tudo se repetisse equilibradamente, igualmente, com a mesma metrificação de tempo, de harmonização, enfim, como as coisas podiam se harmonizar de uma maneira tão bonita, tão elegante, tão harmoniosa, que fazia tão bem a minha alma, o meu coração, a minha curiosidade. E eu até dizia assim, eu sou capaz de assistir essa peça mais umas 10 vezes, de tanto que eu me encantei com aquilo ali. Mas uma coisa que eu me atentei nessa segunda experiência é que toda essa a primeira representação estava na experiência da segunda representação. Os mínimos detalhes, as coisas mais finas, estavam ali uma peça, da mesma forma, só que mexendo comigo de uma maneira mais intensa ainda. Ora, Jesus está diante desse cenário. Não é um teatro, não são encenações, são fatos reais da vida. São realidades da existência do ser humano de lá e de cá também. De então e de nossos dias também.
O palco gigantesco onde Jesus está aqui, ele serviu como um lugar para conhecer as pessoas que ali estavam, perceber a atitude de cada uma diante de um fato, que era o fato de um homem cego, começar a gritar no meio da multidão, querendo a ajuda de Jesus Cristo, e um grupo de pessoas ali interrompendo esse processo de grito, de pedido de ajuda. Então, cada um nesse lugar representava alguma coisa diferente. Participou de uma forma diferente nesse grande drama que nós temos aí. Pensando na mensagem de hoje à luz desse texto, ocorreu-me que a vida de Jesus Cristo, conforme lembrada no Novo Testamento, ela foi também sempre uma situação, ele sempre viveu uma situação de estar em cenários os mais diversificados da vida das pessoas. E centenas de dramas foram encenados, aconteceram, ocorreram durante a vida de Jesus, no contato que ele tinha com as pessoas e no contato com as mais variadas situações que ele teve enfrentamento. E é interessante como Jesus procurou esses eventos. Jesus procurou esses cenários. Ele veio para se prontificar a estar no meio desses cenários de vida. É por isso que ele encontrou tantas pessoas, é por isso que ele estendeu a mão para tantas pessoas, é por isso que ele acolheu tantas pessoas e conheceu a realidade de tantas pessoas diferentes. Jesus não participou desses eventos por acaso, não foi por uma questão também planejada, não. Ele veio com absoluta consciência de que ele viria para fazer o enfrentamento, o encontro com essas pessoas e com essas situações. Jesus fez isso porque aceitou isso na sua vida e ele se colocou no palco, no cenário de dezenas de pessoas, famílias, religiosos, escravos, mulheres, homens, crianças, aceitando assim, parece que essa exigência da sua vida, da sua vocação, do seu chamado. Então, me ocorreu que nós, nos nossos dias de hoje, também vivemos os nossos próprios cenários. Alguns são produzidos pela nossa própria vida, por nós mesmos. Na relação, na família, na relação do trabalho. Outras são produzidas por realidades externas a nós, mas em que nós estamos no meio, nós participamos disso. Outras nos cenários mais distantes, mais universais, e que de uma forma nós também estamos envolvidos, como tantas outras pessoas, em tantos lugares diferentes e em tantas culturas também diferentes. Eu fico perguntando se nós somos capazes de, no correr da nossa vida, nesses cenários difíceis, nós conseguimos perceber de uma maneira tão sensível, tão necessária, a mesma coisa que aquele Bartimeu cego percebeu naqueles dias. Ou se nós percebemos os cenários, os palcos da nossa vida, como os fariseus que estavam ali e os discípulos de Jesus, que procuraram impedir aquele homem de alcançar a graça e o amor de Jesus Cristo. Então, nesse texto do Evangelho segundo Marcos, nós temos apenas um breve episódio dos muitos episódios, mas do grande episódio que esse aqui significou naqueles dias de Jesus. Resta-nos a gente olhar para isso e imaginar a atuação dramática de alguns personagens nesse drama. Então eu quero considerar aqui 3. Primeiro é o próprio Bartimeu, o cego que estava ali. A narrativa diz que ele era um homem, um mendigo cego, parecia não ter casa porque ele estava ali de costume, naquele lugar onde ele estava, à entrada da porta da cidade. Ele podia muito bem estar sem esperança, até por causa da cegueira, e isso ele era naturalmente excluído
do acesso ao trabalho, ao acesso à sua manutenção. Então, ele levava uma vida de mendicância. Isso é real, era social, era econômico na vida dele por causa da sua cegueira. E ele também parece estar fadado a ser um mendigo cego para sempre. E a para sempre receber aquilo que as pessoas lhe davam, sobreviver com o resto, com o que as pessoas ofereciam a ele. Mas o surpreendente é que nesse cenário aqui específico, é que ele não está sem esperança. De alguma forma, ele reuniu energia, força, coragem para expressar a sua necessidade urgente. Ele ouviu o boato de que Jesus de Nazaré estava na vizinhança. Certamente ele já tinha ouvido o boato do que Jesus, como Jesus tinha assim, ajudado tantas outras pessoas, mas mesmo que Jesus estivesse ali, ele não podia vê-lo. Mas ele percebeu e discerniu a agitação das pessoas, porque Jesus criou essa agitação. E ele deu uma chance a si mesmo. Ele olhou para a sua condição de vida, olhou para esse cenário com a presença de Cristo, somou tudo isso com as histórias que ele ouviu acerca de Jesus ajudando as outras pessoas e resolveu em voz alta se identificar. E gritou alto: Jesus, Filho de Deus, Filho de Davi, ele usa essa expressão, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas tinha voz. Ele tinha voz e tinha vontade. Ele leu a sua realidade e disse: ninguém aqui poderia me ajudar mais do que Cristo. Então ele chama em voz alta e identifica Jesus. Ele sabe que é Jesus de Nazaré. Ele ouve os burburinhos das pessoas. Mas não foi com essa expressão Jesus de Nazaré que ele se dirigiu a Jesus. Ele usou a expressão Jesus, filho de Davi. Ora, Bartimeu era um judeu e certamente alguém lia para ele as escrituras hebraicas do passado. Lê-se com ele para ele ouvir as histórias do passado. Então ele conhecia em parte os movimentos interpretativos que as pessoas faziam ao redor de Jesus Cristo, dizendo o seguinte: esse Cristo que está aqui pode ser aquele Cristo lá dos nossos pais na antiguidade que esperavam por ele um grande redentor que nos tirasse dessa miséria aqui sobre a força do Império Romano. Ele sabia que Davi era um personagem do Antigo Testamento, muitos anos atrás, e que carregava na vida de Davi grandes promessas que Deus havia dado, que seria alguma coisa muito boa para as pessoas pobres, o povo de Israel e sobre todos aqueles que andavam cansados e sobrecarregados. E quando ele grita, ele pega essa história que ele sabe, é como se viesse na sua memória, ele soma com o burburinho, com as notícias do que Jesus já tinha feito em outros locais, e agora ele soma tudo isso na sua confiança. Ele confia que Cristo cumpria as grandes promessas feitas do passado. Ele confia na promessa que se realiza. E quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está fazendo uma confissão que Jesus era para ele, ali naquele momento, o portador de boas novas, o cumpridor de promessas. Jesus, filho de Davi. Bartimeu considerou-se parte dessa comunidade de promessas e alvo da graça de Jesus naquele instante. Então ele se dirige a Jesus com o imperativo: tem misericórdia de mim. Ele sabia que precisava de misericórdia. Ele precisava de ajuda. Ele precisava da compaixão das pessoas e de Jesus. E ele confiou que Jesus era portador também de compaixão. Sensível às causas dos aflitos,
daqueles que passavam por dramas semelhantes como ele. Essa era uma velha afirmação de Israel desde o passado, de que os poderosos, ricos, mais especialmente o rei, ou aqueles que circulavam e viviam, trafegavam, né, no nível do rei, deveriam mostrar misericórdia aos fracos, aos pobres, aos vulneráveis, aos que viviam sem recursos, aos doentes. É interessante que aquele Bartimeu não pediu justiça, ele pediu misericórdia, ou seja, uma entrega generosa de boas novas, de boa notícia, além de qualquer coisa que ele merecesse. Ele não especifica o que deseja, mas podemos adivinhar o que ele quer. Ele é cego e com certeza ele quer ver. Ele é um mendigo, certamente ele quer comida, ele quer sustento, ele quer abrigo, ele quer dignidade, ele quer segurança, ele quer ter acesso às coisas básicas e fundamentais de sobrevivência digna de um ser humano, qualquer ser humano. Mas não é isso tudo que ele espera. Ele não deseja, em primeiro lugar, ou espera gestos religiosos românticos. Ele não espera uma boa pregação. Ele quer uma ação transformadora, que mude as circunstâncias da sua vida, que trabalhe no seu corpo, na sua profundidade. E ele acredita que Jesus, filho do antigo rei, agora se tornou Messias e vai fazer o que ele precisa. E logo ele vai gritar mais alto. Ele sabia que deveria falar no momento da sua necessidade, mas logo ele vai falar ainda mais alto. Ele se dirige a Jesus pela segunda vez, da mesma maneira, com mais urgência ainda, e Jesus, aquele com poder de transformar, de apaziguar, de acolher, aquele que carrega promessas, ouve ainda dele: tenha misericórdia de mim. É como se ele estivesse dizendo: transforme a minha vida miserável. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a razão para que Bartimeu devesse gritar uma segunda vez e mais alto é porque ele foi interrompido no seu primeiro grito a Jesus. Seu primeiro grito a Cristo evocou a hostilidade, o incômodo daqueles ao redor de Jesus. Talvez fosse a multidão. Talvez fossem os próprios discípulos que fizeram isso. Eles severamente, os discípulos, ordenaram para que ele ficasse quieto. E a gente não sabe por que é que eles queriam silenciá-lo. Eu acho assim que talvez eles estivessem pensando que ele estava sendo desrespeitoso, o imperativo dele muito exigente, faça isso para mim. Ou talvez eles pudessem estar pensando que ele estava quebrando a linha precisa, né, de elegância. Ou seja, você não tem espaço aqui. Você é um pobre, você é um homem de fora da cidade, à beira do caminho. Você não tem espaço aqui. E isso era muito próprio dele receber essa percepção dos religiosos. Mas talvez tenham sido os discípulos que o aquietaram. Talvez eles estivessem tentando proteger Jesus por seu trabalho mais importante, ou talvez eles estivessem simplesmente protegendo a sua própria posição diante de Cristo. Todo mundo que Cristo trazia para o seu meio, colocava na sua relação pessoal. Agora esse homem gritando, Cristo certamente vai fazer uma cura para ele. Agora esse cara pega o nosso lugar. Eu sei que no parágrafo imediatamente anterior a este, em Marcos, os discípulos tiveram uma discussão séria sobre quem deveria ser o primeiro no reino dos céus. E quem teria um assento de honra. Eles estavam lutando por prestígio, por posição, para dividir recursos escassos que Jesus tinha. Jesus não tinha nada para oferecer a eles, nem um cargo sequer.
Quem sabe esses foram os motivos deles fazerem essa reação contra o rapaz. Eles não querem que o lugar especial que eles ocupam com Jesus seja interrompido e ocupado por ninguém. E talvez os discípulos antecipem aquilo que a igreja e os cristãos foram e são também em nossos dias. Não quer que a igreja trate, ou não querem tratar de assuntos, de situações sórdidas, que dão trabalho, que requerem meu tempo, meus recursos, a minha atenção. À medida que esse drama vai se desenvolvendo, no entanto, a urgência de Bartimeu foi mais tarde do que o silêncio da multidão ou dos discípulos. Ele gritou mais alto. Ele não ia permitir que multidão alguma, nem censura dos discípulos, fossem impedi-lo de chegar a Cristo. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E então esse drama, esse cenário, esse teatro, dá uma guinada radical. Aqui no Evangelho de Marcos, Marcos diz: Jesus ficou parado. Como se fosse assim, uma estátua, olhando. E eu fico pensando assim, como é que foi essa pausa, né? Esse parar, esse estatalar dos olhos, quem sabe? Enquanto o próprio Jesus aquietava os seus companheiros. Ele tinha ouvido seu nome ser chamado. Ele deu atenção para ouvir e ouvir uma voz. Porque ouvindo a voz, ele conseguiu ouvir a pessoa. E Jesus disse aos que estavam ao seu redor: chame esse homem aqui. E Bartimeu, com a sua deficiência, em meio a tanta resistência, não conseguiu chegar a Jesus. Mas Jesus então tomou a iniciativa e Jesus o convocou. O Evangelho de Marcos não nos conta imediatamente sobre a resposta do mendigo ao apelo de Jesus. Nós não temos isso daqui. Ele faz uma pausa e nos deixa perceber, olhar, investigar novamente a multidão. Ou para os discípulos que silenciaram. Nesse momento, é assim que Marcos identifica quando ele usa eles, a multidão ou os discípulos, chamam o mendigo de cego. E aí, irmãos, indo para o nosso final da reflexão, eu fico perguntando se a gente não se pergunta como eles, aquelas pessoas que tentaram impedir aquele homem, se sentiram quando Jesus admitiu dar atenção e acolher Bartimeu. Talvez a multidão, os discípulos ficaram envergonhados com o que eles fizeram, com as atitudes que tomaram. Ou talvez eles tenham se esquecido rapidamente da atitude cruel que eles tinham tido ainda há pouco tempo. E então eles são escalados para um papel ambíguo. E deveriam ter ficado constrangidos, certamente, porque Jesus estava ensinando que eles deveriam ser como ele era na acolhida das pessoas. O homem que eles tentaram calar agora se torna o foco da atenção de Jesus e o centro daquele drama. Ele se aproxima de Jesus, que o acolhe, e Marcos diz: ele tirou a sua capa e saltou e foi até Jesus. Ele está pronto, ele está ansioso, ele sabe que está se aproximando do Mestre, da misericórdia, que é capaz de uma ação transformadora. E Jesus não brinca com conversa e grito de desespero. Ele diz: como posso ajudá-lo? É a pergunta de Jesus. O que você quer que eu faça? O que o mendigo cego
iria querer? A visão. Será que ele queria bens e recursos? Bartimeu é tão conciso, tão rápido, tão econômico quanto Jesus. Ele não vai perder o seu momento e a sua oportunidade. Deixe-me ver novamente. Significa que ele já tinha tido visão. E então Jesus fala. Só que Jesus não fala sem agir. É um fala-age. E ele diz simplesmente: vá, a tua fé te salvou. Bartimeu não tem dúvida que Jesus tem essa capacidade. Sua fé era buscar Jesus. Sua fé era contar com o poder transformador, a graça e a misericórdia de Jesus. A sua fé era enfrentar a multidão hostil, quem sabe por seus 15, 20 segundos de novidade com Jesus. E Marcos acrescenta ainda mais. Imediatamente ele recuperou a sua visão. E ele esteve agora frontalmente, olho no olho com Jesus. E essa narrativa então termina com um relato conciso de que ele seguiu no caminho, e essa palavra seguir, no grego do Novo Testamento, é uma palavra própria para discipulado. Significa que ele passou a estar entre o grupo de seguidores de Jesus. Ele aderiu ao movimento de Jesus, à nova proposta de vida de Jesus, porque ele sabia que Jesus era filho de Davi, portador da misericórdia de Deus, transformador de todas as situações. Ele queria fazer parte dessa transformação inexplicável que desafiava todos os antigos poderes da morte e da deficiência. Portanto, irmãos, como é que a gente pega essa mensagem e traz para a nossa vida hoje? Considere esse palco gigantesco. A reforma começou por um grande palco também. Um homem, não muito forte, não muito vistoso, mas inteligente e sensível ao Evangelho. Martinho Lutero, 503 anos atrás. Se sensibilizou com a mensagem desse Cristo que sensibilizou Bartimeu. E teve a coragem de fazer um enfrentamento muito sério, em pelo menos 3 níveis diferentes. Primeiro de tudo, religioso. Uma religião de um palco de mentiras, de artifícios, de inverdades, aonde o dinheiro fazia parte, o poder fazia parte, e os privilégios na relação com os reis e as classes mais altas. O segundo enfrentamento que ele teve, sem medo algum, foi fazer o enfrentamento de uma cultura. Uma cultura que dizia, é assim, essa aqui é a função da religião, essa aqui é a função do rei. E a função de ambos é um interferir no outro. Interferiam tanto que faziam as mesmas coisas juntas. E, por fim, foi um enfrentamento da própria história, que parecia não se mover, parecia não mudar, parecia não dar uma viravolta. E um homem tacanho recusa-se a tirar as 95 teses que ele havia pregado na porta da basílica principal ali. E mesmo ameaçado de morte, ele diz, não retirarei. Porque é uma questão da consciência dele para com Deus e a sua palavra. Pensemos no palco gigantesco que nós vivemos nos dias de hoje.
Nesse palco do Novo Testamento, tínhamos um mendigo cego que gastou a sua última gota de esperança. Ele pode ser a pessoa, lógico que não, mas quem sabe ele se inspirou no Salmo 34. Eu busquei o Senhor e ele me respondeu, ele me livrou de todos os meus medos. Esta pobre alma clamou e foi ouvida pelo Senhor e foi salvo de todos os seus problemas. Os filhotes dos leões sofrem carência e fome, mas os que buscam o Senhor não carecem de nada do bem. Esse é o testemunho do mendigo, mesclado, que carecia de tudo de bom. Agora ele tem o que ele precisa. Agora ele está numa situação diferente da que ele estava antes. Agora ele se sente pessoa, por isso ele pode andar, ele pode trabalhar, ele pode correr atrás da sua vida e da sua existência. Existe esse Jesus, ainda nos nossos dias. Esse Jesus que é esse que se apresenta, que está, que é Deus conosco, que é curador, que manda silenciar aqueles que não querem, aqueles que querem silenciar aqueles que querem dizer. É esse Jesus que ainda está vivo, presente entre nós, que é capaz de fazer todos os enfrentamentos sem precisar de nada. Basta apenas o que ele sabe sobre o seu Pai, os valores do seu Pai e do reino ao qual ele pertence. Ele é o grande homem, o grande sumo sacerdote, o grande Deus presente na terra, na história dos homens e das mulheres. Em Hebreus capítulo 7, 25, o escritor diz, referindo-se a Jesus, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é aquele que nos nossos dias ainda nos salva. Não salva só do inferno, como muitas vezes a igreja só prega isso. Ele salva a gente de nós mesmos, das nossas índoles, do nosso egocentrismo, da nossa indiferença, das nossas inverdades. Ele nos salva do nosso egocentrismo. Mas ele só não salva. Ele também é o grande conector, confiável, aquele que estabelece uma ponte nova, que cria uma situação nova diante de um mundo difícil, que nos leva a encontrarmos com a misericórdia e a paz de Deus. Portanto, irmãos, nós temos Bartimeu, que fala o Salmo 34, e temos Jesus, que testemunha sobre isso lá em Hebreus 7, que nós lemos há pouco. Mas nós temos esse terceiro jogador, esse terceiro personagem desse drama, a multidão e os discípulos, ou os discípulos, que tentou calar o homem, mas que depois fica envergonhada porque Jesus convocou aquele que tentaram silenciar e eliminar do drama, ele colocou este no centro da sua graça, da sua atenção, do seu amor. Eu e você, como cristãos, a igreja, a maneira desses discípulos, estão sempre tentando acalmar as necessidades, a realidade, camuflar, não querendo notar, não querendo falar, não entendendo totalmente que essa vocação de Jesus e, eventualmente, nossa vocação é esta de Jesus. Esses que tentaram calar o mendigo são deslocados da história. Mas o cego passou rapidamente a seguir Jesus.
em alegre obediência e fidelidade, mesmo quando eles, em sua autoproteção, saem do drama não tendo futuro ali. Portanto, sejamos bem-vindos ao palco gigantesco da graça de Deus, através da vida de Jesus. Nós podemos escolher qual papel nós vamos desempenhar. Aliás, nós já temos escolhido. Mas é possível reverter. É possível mudar. Porque Jesus continua ainda a ver a mim e a você, mesmo quando a gente não grita por socorro. Nós poderíamos desempenhar, e frequentemente desempenhamos o papel de Bartimeu. Somos todos mendigos como ele. Às vezes sem esperança, às vezes com medo, às vezes deficientes de graça, de vida. E o nosso papel, quando estamos nessa condição, é um só. Jesus, filho de Davi, me restaura, me renova, aquece a minha fé, derrama sobre a minha vida teu Santo Espírito, cura minha alma, minha existência, liberta-me daquilo que é fútil, daquilo que é superficial e me traz para o centro daquilo que é real. Poderíamos fazer o papel da multidão silenciadora, que não quer que a obra de Jesus seja interrompida pela pobreza, pelo mendigo, pela deficiência, pelo cheiro, o mau cheiro, ou qualquer um dos gritos de necessidades que estão ao redor meu e seu todos os dias. Queremos esse papel? É para isso que Deus nos chamou? É para isso que somos cristãos e vivemos em comunidade da fé? Muitas vezes caímos na tentação de preferir um Jesus bonzinho, limpinho, inocente, que escolhe bons companheiros de viagem como os nossos. Poderíamos bancar o cego curado, que seguiu em alegre obediência, dizendo a muitos outros onde ele ia acerca do que aconteceu com a sua vida. Quem é que trouxe vida à sua existência? Os curiosos, os vendedores ambulantes e os hackers dos nossos dias querem nos levar a seus pequenos estágios de vida, de ação e de indignação. Mas aqui está a grande notícia desse evangelho. Somos convocados como Bartimeu a esse palco gigantesco, ocupado pela força, pela harmonia, pela beleza, pela pujança da transformação que o evangelho faz. Mesmo que tenhamos que passar 1000 dramas diários, o evangelho é o poder de Deus, que nos anima, que abre os nossos olhos. Então, nós poderemos o seguinte, como diz um autor: subamos no grande palco com Jesus e esperemos ser curados, ser ouvidos, ser surpreendidos, ser convocados. Desempenhemos muitos papéis, não fiquemos presos em um só. Brinquemos com ele que confia e clama. Interpretemos aquele que é curado e segue. Sejamos aquele que faz a cura e a transformação e observemos que todos nós, em algum momento, desempenhamos às vezes o papel de silenciador. Experimentemos o palco gigantesco e o incrível roteiro de surpresa do Evangelho. O Deus de toda misericórdia,
que domina o estágio gigantesco da realidade da criatura, diz isso, desta forma, em Jeremias. Com choro, eles virão, e com consolações os conduzirei de volta. Vou deixá-los andar por riachos de água. Depois fica envergonhado, porque Jesus convocou aquele que tentaram silenciar e eliminar o drama. Meu irmão, minha irmã, estejamos do lado que Cristo nos chamou para estar. E se você vive meio nas beiradas, se você às vezes tem feito o papel de querer silenciar os outros, ou no mínimo, o papel de não querer ir buscar aqueles que estão gritando, todo momento é momento da gente fazer uma revisão de vida. O cristão não é aquele que vive pelas boas ideias. A fé não é aquela que é alimentada pelos bons pensamentos. O cristão é aquele que é fomentado pelo desejo de viver num grande drama e levantar os que estão à beira do caminho. Trazer vida e transformação, seja para quem for. Que Deus nos abençoe e derrame a sua graça sobre nós, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito. Amém e amém.